Um aspecto que eu quero colocar desde logo. Na última live, que teve uma excelente repercussão, nós tivemos uma manifestação minha bem verdadeira. Eu atribuo ao ministro Alexandre de Moraes um momento de insanidade mental. Isto não é ofensa. E quando uma pessoa é tida como uma pessoa culta, inteligente, de notável saber jurídico, constitucionalista, de repente começa a ferir a Constituição, a passar por cima da Constituição e a praticar atos incompatíveis com quem tem o notável saber jurídico, que é um requisito que o colocou lá no tribunal, a gente pode suspeitar que houve um desarranjo dentro do mecanismo e da química cerebral, e o indivíduo pode parecer estar meio insano, ou totalmente insano. Hoje eu digo a mesma coisa de uma segunda pessoa, do Sérgio Moro, porque há algumas coisas que fazem o indivíduo ficar louco. Uma dor muito forte, uma dor moral muito forte, uma dor afetiva muito forte, uma perda importante. Às vezes a pessoa fica louca. Ou tem dentro de si uma predisposição já para ficar louca. E há fatores que são desencadeantes dessas insanidades. Então, um outro que eu trago essa semana, para a lista dos manicomiáveis, claro que aqui eu estou fazendo uma ironia, e deveria até falar sério, é o Sérgio Moro, que diz hoje o que não dizia ontem, que não dizia anteontem, que não dizia atrás de anteontem. Ele fustigou o Lula o quanto pôde durante a Lava Jato, arregimentou as provas que levaram à condenação do Lula, e hoje está dizendo que o Lula é outra coisa. Então, o Sérgio Moro, pelo poder, e não é só ele, muita gente, e consegue muito dinheiro, ou consegue ter um grande poder, ou consegue ter uma grande fama, visibilidade. Isso é fator desencadeante para muita gente da insanidade mental que está dentro de cada um. O Moro está à beira do ridículo. O Moro está simplesmente não decepcionando a mim, está decepcionando os que acreditaram nele. Eu, como desde o primeiro dia, em entrevistas dadas à televisão, rádio e jornais, cansei de fazer isso. Quando ele era o herói nacional, eu dizia, é uma grande vedete, um sujeito que está fazendo isso para aparecer, tem outras intenções e não está se comportando como um juiz. Ele, na verdade, nunca foi. Porque o juiz é diferente. Por isso que eu digo que alguns, pelo poder absoluto que têm, enlouquecem. Pela fortuna imensa que conseguem, alguns enlouquecem. E essa loucura, que vem da ambição, da vaidade, da cegueira diante do ser humano, da sociedade, da prepotência de pensar que são deuses, essas pessoas que agem assim, é que explicam a existência de um Sérgio Moro, que ninguém repara, ninguém percebe enquanto ele parecia o herói nacional, que ele estava longe de ser. Isso aconteceu na Itália, que ele tentou imitar na Operação Mãos Limpas, Mane Pulite, em que os dois verdadeiros juízes que estavam tocando a operação, igual a coitada da Lava Jato daqui, igual a Lava Jato, morreram os dois assassinados, o Falcone e o Borsalino. Falcone com uma explosão de bomba que abriu uma cratera embaixo do carro dele de 20 metros. E havia outros que estavam na mesma operação, que estão até hoje, na política italiana, fazendo o discurso. Então, quando eu falo as coisas aqui, eu não falo porque eu dou palpite. Eu falo sobre o que eu vi, sobre o que eu sei, sobre o que eu estudei. Lamentavelmente, o nosso Sérgio Moro é este blefe, que, por enquanto, muita gente ainda não percebeu que é. Hoje, a Polícia Federal conseguiu acessar a rede do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, durante os testes que o Barroso programou
mas não o suficiente para alterar o resultado, diz o ministro Barroso. Eles penetraram, eles invadiram, eles conseguiram entrar, mas não conseguiram entrar o suficiente, os hackers escalados, para comprometer o resultado da eleição. E aí, Barroso? E aí, Barroso? Cadê a sua virilidade em responder a todos os seus críticos a respeito de que é inseguro o processo da informática, até mesmo da NASA, ou do Pentágono, ou do Kremlin da Rússia, que já foram invadidos? Esses entraram, mas não conseguiram o suficiente para mexer no resultado das eleições. E os próximos? O seu argumento, Barroso, o seu argumento é o mesmo de que o sujeito que diz assim: o centroavante conseguiu entrar 10 vezes na área adversária, mas chutou todas as bolas para fora. Mas um dia um centroavante entra e um centroavante faz o gol. Entendeu, Barroso? O centroavante que perde vários gols naquela partida pode ser artilheiro do campeonato. Dizer que entraram, mas não conseguiram ainda comprometer o resultado das eleições? Então a gente tem que esperar um ano e tanto para que hackers mais competentes, centroavantes melhores, acertem o gol? Que puerilidade que a gente tem que ouvir. Que falta de lógica, de bom senso que a gente tem que ouvir desses deuses do Olimpo, que são ministros de tribunais superiores, que são ex-juízes, a quem se atribui ter, caso do Moro, feito uma coisa histórica no Brasil. Não foi histórica, foi compatível com a história do Brasil. A história do Brasil é a história dos blefes. As coisas começam de um jeito e terminam de outro, oposto ao jeito com que deveriam terminar, pela forma como começaram. Então, este cidadão que está aqui vai continuar falando. Mas o tempo, que dizem que é o senhor da razão, ele não é o senhor da razão. O tempo é o documento que mostra as verdades mais cedo ou mais tarde. Eu não tenho pressa. Enquanto eu estiver vivo, não tenho pressa. E depois que eu me for, alguém um dia vai me substituir, vendo as coisas, como muitos estão vendo hoje, e mostrando até que uma grande parte da sociedade mais preparada, mais atendida nas suas necessidades, a quem não se dê tanto pão e circo. Então, vai um dia ter gente que vai mudar de opinião, se houver tempo.